dias em que muitas vezes o mundo tem trazido muitas preocupações. As preocupações são muito grandes. Porque, vou pegar o testemunho da irmã, como a irmã testemunhou, ela não queria ficar distante da filha, ela não queria que a filha dela fosse para tão longe, para não se distanciar. Mas Deus preparou todas as coisas. E não foi feita a vontade da irmã, mas a vontade de Deus. Porque muitas vezes o Senhor nos coloca à prova de quem verdadeiramente nós somos na presença dEle. Ou você confia em Deus, ou você confia em você. Então, quem é que ocupa mais o seu coração? Uma verdadeira adoração a Deus, ou as suas necessidades e preocupações em você querer fazer no lugar de Deus? Porque muitas vezes nós, mulheres, nós queremos fazer no lugar de Deus. Nós queremos cuidar, ensinar. É errado não, mas muitas vezes é necessário voar para longe, para que a nossa confiança verdadeiramente se deposite em Deus. E que para o nosso coração tenha a segurança que o Senhor é conosco em todo o tempo. Porque muitas vezes, amados, quando a gente entra na casa do Senhor, como aqui estamos, a gente entra para pedir. A gente apresenta a Deus somente as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas preocupações. Mas esquecemos, às vezes, de pensar que a presença dEle é maior neste lugar. Que o mais importante é você estar aqui em adoração a Ele, com o coração aquebrantado, sensível a senti-lo. Sabe? Quando a pastora Cristiane trouxe o convite, a irmãinha já tinha falado, muitas vezes eu amei. E eu falei, Senhor, o que levar para aquelas mulheres? E só vinha a palavra adoração. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos para a presença de Deus com o nosso coração cheio de espinho, com o nosso coração cheio de mágoa, com o nosso coração cheio de preocupações, e a gente não ouve Deus falar. A gente não deixa a palavra do Senhor entrar para nós obtermos a resposta que nós precisamos. As irmãs estão entendendo? Então, a palavra do Senhor nos diz: verdadeiros adoradores, os que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. Aí eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você tem procurado o Pai? E quando o Pai te procura, onde você está? Onde você está? Você sente o momento em que Deus quer falar? Você sente o momento em que Deus quer te abençoar? Você sente o momento em que Deus desce para te abençoar, para derramar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa? Porque se o nosso coração estiver cheio, a gente não sente. E o único momento em que nós sentimos a presença de Deus é quando ouvimos a voz do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de intimidade ao Espírito Santo. Eu não estou colocando o homem como pastor e como pastora, porque Deus usa o homem. Mas nesses últimos dias, Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, noiva. Com você, igreja. Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade.
Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Qual tem sido a sua verdadeira adoração ao Pai? Qual tem sido a sua verdadeira adoração ao Espírito Santo? Ou você se arruma, vem para este lugar em busca de resposta? Também. Mas o principal mandamento é: vinde à casa do Pai, adorar Ele em espírito e em verdade. Porque Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. E este é um mandamento no qual a igreja, nesses últimos dias, não tem vivido. Por quê, irmãos? Muita ansiedade, muita depressão. Já é testado e comprovado cientificamente que ansiedade e depressão é falta de intimidade com o Pai. Os cientistas dizem isso. Então, amadas, adorar ao Senhor é um mandamento que nós precisamos viver todos os dias, todos os momentos, em tudo em que nós fazemos. Quando eu aceitei Jesus, eu falei para Deus: na minha casa não entra bebida alcoólica. Eu fui taxada por toda a minha família, mas foi o meu primeiro ato de renúncia e adoração ao Senhor. Por quê? Porque a minha família é praticamente toda alcoólatra. Eu falei: eu arranco essa raiz, Jesus. A minha geração, na minha vida, não tem mais poder. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente conhece a palavra, Deus é fiel em nos batizar com o Espírito Santo. Ele é fiel, Ele derrama. Mas muitas vezes a raiz fica. Aonde a gente não consagra o nosso lar e deixa sempre aquela raizinha, aquele espinho brotar. Chega um irmão com a cerveja na mão, com o cigarro na mão. As irmãs estão entendendo? Então Deus, Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, amadas, não é simplesmente cantar um louvor. Adorar é renunciar, é consagrar a sua vida a Deus de fato e de verdade. Os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu trabalho, o almoço que você faz em sua casa. Não importa o que está acontecendo, consagre a Deus em adoração, porque Ele procura. Ele procura. Nós sempre o procuramos e o encontramos. Mas quando Ele vem ao nosso encontro, o que Ele tem encontrado? Dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, o que Ele tem encontrado? O que o mundo hoje tem para nos oferecer? Nada. Mas o que nós temos para oferecer lá fora? Você já parou para pensar nisso? O que você tem para oferecer para o mundo? O amor? A graça? A presença do Senhor? Então esse foi o meu primeiro voto de louvor e adoração a Deus na minha vida. O segundo voto foi: eu amo evangelizar e amo orar. Meu foco é a oração. Eu falei para Deus: Deus, eu vou fazer do meu lar, todo mês, toda semana, as portas da minha casa
casa é aberta para um culto de evangelismo ao Senhor. Tem 19 anos que toda quarta-feira na minha casa tem um culto de evangelismo ao Senhor. Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Porque é bom a gente pegar a Bíblia, se arrumar bonito e vir para a igreja. Isso é um mandamento do Senhor. Mas o que você, de fato e de verdade, tem oferecido a Deus dentro da sua casa? Porque mesmo sem querer, muitas coisas entram. A gente perde tempo com o celular na mão, vendo TikTok, vendo. Verdade ou não é? Já imaginou se nesse momento a gente estivesse adorando a Deus? Ou dando glória, 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 glória. Às vezes meu marido fala que eu sou louca, porque eu durmo dando glória, acordo dando glória. Ele fala, essa mulher não dorme não, só é dando glória, só é dando glória, só é dando glória, só é dando glória. Por quê? Porque é o meu sustento, é a minha força. Então Deus procura os tais. Sempre compartilho com a irmã Maria, que anda comigo, a irmã Silene. Irmã, essa noite eu estava dormindo e acordei falando em língua do Xaramaná de Jeová. É gostoso demais, amados. Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque eu e você somos um tabernáculo vivo. E Ele quer derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então, é o direito da igreja nosso escolher. Porque a Bíblia também diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ou você vive o esfriamento, ou você recebe o derramado do Senhor sobre a tua carne, para o adorar em espírito e em verdade. E nós, mulheres, a nossa missão ela é muito linda. Porque a preocupação que o homem não tem, nós temos. O homem é profeta, é sacerdote, ele é o provedor. Mas as demais coisas, tudo é a mulher. Então o nosso dom, amadas, é muito lindo. É muito lindo. Mais lindo é se você viver uma vida de louvor, de adoração, de graça. Se o seu coração viver cheio de graça. Porque se a gente estiver com a nossa mente focada no Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus, nada, nada, absolutamente nada vai prevalecer. Porque a Bíblia também diz que no mundo nós teremos aflições, mas a Bíblia também nos diz que temos que ter o quê? Bom ânimo. Porque Jesus venceu e nós também venceremos. Mas para a gente vencer, é necessário a gente estar alinhado com o Espírito Santo. Estar com o nosso coração voltado. Para que as promessas do Senhor se cumpram mais rápido em nossas vidas. Porque muitas vezes Deus vem, a promessa se cumpre, e muitas de nós nem vê o cumprimento da promessa. Muitas vezes a gente não tem nem o que testemunhar diante da presença do Senhor. Muitas vezes a gente não tem nem o que agradecer a Deus quando chega o fim do dia. Por falta de quê? De intimidade, de discernimento espiritual. Porque a sua e a minha mente sufocam com muitas coisas. Muitas coisas. Então hoje nós temos que entender que eu e você, nós somos um sacrifício vivo diante do altar, em louvor e em adoração a Deus. Porque para nós estarmos aqui hoje, a gente teve que renunciar a muita coisa. A gente teve que correr para adiantar muita coisa para podermos estar aqui. Isso é um sacrifício. Isso é um ato de louvor e adoração a Deus.
Espírito Santo, ele chama a nossa atenção para a gente estar alinhado com ele, para a gente entender aquilo que os céus quer manifestar na terra. Porque Satanás está reinando. Nos últimos dias, a nossa maior guerra é a enfermidade. A enfermidade está com força sobre a terra. Vivemos anos da Covid-19. E um dia eu estava no meu cantinho orando. Falei para Deus assim, falei, Senhor, o Senhor parou o mundo. E aqui estamos, Pai. Todos nós dentro de casa. O Senhor quer chamar a atenção dos teus filhos na terra, porque eu sei que tudo isso é cumprimento da tua palavra. E eu fiquei perguntando por quê, por quê. Sabe o que o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração? Um simples vírus parou a nação na terra por falta da minha presença. Muitos me buscam, mas não me buscam em espírito e em verdade. E o Senhor me levou lá na passagem de Moisés, quando Moisés tirou aquele povo do Egito. Que Deus fazia cair do céu o maná. Foram 40 anos e aquele povo não adoeceu. Aquele povo murmurava, era rebelde, mas Deus estava com eles. E hoje muitos estão dentro da casa do Senhor, mas o seu coração está longe. E a mensagem que Deus colocou no meu coração: adore a Ele em tudo que você faz. No seu vestir, no seu andar, no seu perfumar, no seu banhar. Em tudo que você faz, faça para o Senhor. Porque muitas vezes, amadas, a gente quer chamar a atenção do homem. Chame a atenção de Deus para a sua vida. Medite mais na palavra do Senhor. Tire tempo para estar meditando na palavra do Senhor. Tire tempo para você estar adorando ao Senhor. Tire tempo para você conversar com o Senhor. Preste atenção no testemunho da irmã. Ela não falou para ninguém. Se ela tivesse falado, os primeiros inimigos a se levantar contra ela era a família dela. Louvado seja Deus que ela ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. Porque o Espírito Santo de Deus tem falado à sua igreja, mas muitos não têm obedecido. E é aí aonde que entra os amantes. Porque o Espírito Santo quer falar, mas quando nós tiramos tempo para ir à presença de Deus, a gente vai cheios das nossas vontades, daquilo que a gente quer que Deus faça por nós. Mas nunca perguntamos a Ele: o que quer que eu te faça hoje, Senhor? Que palavra o Senhor quer que eu pregue para alguém? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu ore hoje? Qual é a pessoa que o Senhor vai me levar na casa para visitar, abraçar e dizer que o Senhor o ama? Estou mentindo, amados? Então nós estamos vivendo os últimos dias, onde o Espírito Santo quer chamar a atenção da sua vida. E para você chamar a atenção dele, só em aquebrantamento e em adoração. Porque tudo que a igreja precisa, ela já tem. Ela já tem. Porque a palavra dele não volta atrás. E ela não volta vazia. Mas muitas vezes você vem,
Mas não sai daqui acompanhada com aquele que é para te acompanhar. Então Deus, Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Guarda esta palavra dentro do teu coração e coloque em prática. Eu tenho 26 anos. Eu já passei por muitos vales. Quando eu era criança, a minha mãe me rejeitou. Eu fui dada para 7 famílias e todas essas 7 famílias me rejeitou. Quando o Senhor me deu o meu esposo, eu tive meus 2 filhos, Ramon e Cauã. Eu não os amava e nem via eles como filho, porque do jeito que a minha mãe me via, eu via os meus filhos. E quando eu engravidei do meu filho Ramon, eu desejei a morte. Porque eu falei, eu nunca tive amor de pai. Eu nunca tive amor de mãe. A minha mãe nunca me disse, eu te amo. E eu sonhava com isso. Até que com os meus 23 anos, uma senhorinha de cabelo branco, eu estava passando pelo vale da sombra da morte. O meu filho Ramon estava com câncer na garganta. E ela disse assim, eu estava em casa orando, nunca esqueço, perguntando a Deus a que casa ir, para me orar. E o Senhor me trouxe até a tua casa. E ali ela orou por mim, pelo meu filho, e me convidou para ir para a igreja. A religião que eu conhecia era Umbanda. E eu fui. Ao colocar os pés dentro da igreja, eu não vi mais nada. O demônio incorporou há 23 anos atrás. E aquele demônio confessou que ia matar, destruir. O meu pastor me chamou e conversou comigo. Eu ouvi a voz dele, porque foi Deus falando. Mas na minha mente, eu dizia, eu não boto meus pés lá nunca mais. No outro dia, Deus usou alguém, a mesma mulher, para me buscar. Até hoje eu lembro da campanha. Casca de demônio só sai com jejum e oração. Casca de demônio só sai com jejum e oração. Foram 30 dias, todos os dias um demônio diferente. E eu me senti acolhida pelo Pai. Foi aí que eu vim conhecer o verdadeiro amor de Deus. E falei para o Senhor, segura em minha mão, para que eu não caia. Porque se eu segurar, o meu braço pode se cansar e eu posso desviar da tua presença. Tenho 26 anos. E durante essa jornada de fé, amados, eu passei por muitos vales. Vale sozinha, aonde só o Senhor estava comigo. Mas eu tinha um entendimento que Ele estava me tratando, me libertando, me fazendo da minha mente, do meu coração, um centro de louvor e adoração a Ele. Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Tem dia que a gente está cansado e fala, eu não vou lá não. É nesse dia que você tem que passar por cima de você e vir. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer falar contigo. Deus quer quebrar os grilhões e as cadeias que muitas vezes aprisionam. E hoje eu louvo a Deus pela mulher no qual eu me tornei. Não tenho vergonha de dizer que eu amo meu Deus. Tem lugares que eu entro, pessoas que muitas vezes dizem assim para mim, vem cá na minha casa. Eu falo, eu vou fazer o quê? A tua presença me transmite paz. É muito bom ouvir isso. É muito
bom. Aí eu falo, glória a Deus, a tua presença, Senhor. Que a cada dia o meu coração seja rendido à tua presença. A tua presença. Porque Ele é bom, amados. Ele é muito bom. Jesus, Ele é muito lindo. E Ele, nesses últimos dias, Ele quer revelar a sua noiva de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Então, cada um de vocês aqui, ó, tem uma especialidade diferenciada. Uma forma diferenciada de adorar o Senhor. De transmitir a mensagem do Senhor. Porque hoje é muito difícil a gente ganhar no nosso falar. É verdade ou não é, pastor? Muitas vezes a gente prega. E se a gente vacilar, a gente não ganha uma surra daquela pessoa no qual a gente está falando de Jesus. Porque o mundo está cheio de conhecimento, mas não tem a revelação do Espírito Santo. E como é que a gente atrai a transparência de Deus para nossas vidas? Em redenção, aquebrantamento e arrependimento. É necessário a gente se render a Deus, se arrepender, para ter um coração aquebrantado, para que venhamos ter uma intimidade íntima com Deus Pai. Em Hebreus 13:5 nos diz: seja vosso costume sem avareza, contenda, vós com o que tem, porque Ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Então, em nenhum momento o Senhor nos desampara. Nem a mim e nem aqueles que ainda não têm uma aliança com Ele, que são as pessoas ímpias. Todos na terra são filhos de Deus. Todos que clamam a Ele, Ele o responde. Mas existe uma indiferença entre Ele e nós: a intimidade. O relacionamento. E eu pergunto para vocês hoje: qual é o tipo de relacionamento que você tem com o Senhor? Qual é o amor que você tem dado a Ele nesses últimos dias? Porque amar é elogiar, é expressar, é você querer estar perto. É isso ou não é? E seu coração, igreja, nesses últimos dias está voltado a querer estar perto, a querer elogiar Deus? Às vezes eu subo um monte só para elogiar. Quando eu subi ao monte, orei por cada um de vocês aqui, falei: Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E chegando lá, o Senhor chamou a minha atenção. E eu comecei a cantar louvores. Eu sou muito barulhenta, sabe, Marcos? E aí eu ando para lá e para cá, não sei ficar quieta não. E ando, e falo: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: olha ao seu derredor. E eu olhei. Quando eu olhei, eu só vi uns galhos secos, cheios de espinho. Eu falei: Jesus, só tem espinho aqui. Ele falou: é assim que todos que sobem aqui, a sua carne está espinhosa, o seu coração está espinhoso. Aí ele falou: olha adiante, tinha um rapaz varrendo um monte, não foi, irmã Maria? E ele falou: olha lá. E ele varria, catava folhinha por folhinha. E engraçado que ventava, aqui onde foi ventania, né? E ele varrendo, querendo colher aquelas folhas. Quanto mais ele colhia, varria, botava aquelas folhas secas na pá, mais caía. E eu dizia: Jesus, ele disse: é assim que eu faço com o coração de vocês. Basta simplesmente me adorar. Então você que entrou aqui hoje, que o seu coração seja purificado, que o seu coração seja limpo, que o seu coração seja cheio.
Romanos 12:2. Já estou acabando, viu, irmãos? Não sei nem qual é o tempo. Não é lógico. Nos diz assim: não seja conformado com as coisas deste mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não seja conformado com as coisas desse mundo. E quando você sair da sua casa e vir para a igreja adorar o Senhor, venha com o seu propósito de adorar Ele. Lembre-se que tudo que você pedir, crendo de todo o seu coração, Ele te dá. Então não é necessário você sair da sua casa, vir para a casa do Pai para pedir. Você pode fazer isso dentro da tua casa, no seu devocional com Deus. Venha para aqui com o propósito de adorar. Porque quando toda a igreja ela está reunida em um só propósito de louvor e adoração, os céus se manifestam em nosso favor e cadeias são quebradas. Algemas são desatadas. Maldições são quebradas. Esse é o propósito do louvor e adoração, e cada vez mais você se aproxima dele. Porque Ele é fiel para cumprir em tudo e em todo o tempo. Amém, amados? Então nada deste mundo pode roubar a nossa adoração. E nem ninguém pode tomar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Se coloque de pé neste momento. Feche os seus olhos. Em 2 Samuel 24:24, a palavra nos diz: porém o rei disse a Aura: eu não vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Então a adoração é um preço muito alto. Então você tem que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Coloque a mão sobre o seu coração. E ofereça a Ele a sua adoração nesta hora. Ofereça a Ele a sua adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Este ambiente é teu, Senhor. Esses corações são teus, Jesus. Então arranque agora todos os amantes. Arranque agora toda incredibilidade. Arranque agora, Jesus, toda incapacidade dessas mulheres viver uma vida de louvor e de adoração em tua presença. Aleluia, Jesus. Faz meu coração bater.